Vamos começar a nossa live de hoje. Tô super empolgada, primeira live retornando aí pós-férias. E quero oficialmente dar boa noite a todos vocês. Para quem não me conhece ainda, né? Eu me chamo Fernanda Ragazzi, eu sou zootecnista, sou formada pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde eu também fiz meu mestrado e meu doutorado na área de gerenciamento de propriedades rurais. Eu trabalho atualmente como professora universitária e também trabalho como consultora e administração na área de bovinocultura. E já tem aí 7 anos que eu tenho trabalhado com essa área. E eu tô aqui hoje para começar um projeto e é um projeto bem bacana, espero que todos vocês gostem. E é voltado principalmente para aquela galera que está recém-formada, profissionais que já estão atuantes, mas não estão tão satisfeitos com a área onde escolheram, na área de zootecnia, veterinária, agronomia, técnico em agropecuária de um modo geral, onde eu quero ensinar estratégias para que vocês possam faturar 10 mil reais por mês. E essas estratégias vão começar a partir das nossas lives. Eu vou deixar sempre conteúdo para vocês aqui, mas anotem aí. Toda segunda e quarta-feira, 8h30, nós temos um encontro ao vivo, onde eu chamei de AgroLive, onde vamos discutir vários assuntos relacionados à pecuária de leite. E eu quero também deixar uma outra dica, né, um outro convite aqui para vocês, para que me mandem também pelo direct algumas dúvidas, alguns questionamentos e até assuntos para a gente discutir aqui na live, porque às vezes tem assuntos que vocês verificam como sendo muito interessantes e às vezes eu vou deixar lá pro final. Então comentem também, mandem direct para mim, eu vou responder todos vocês e vai ser um prazer, tá? E esse convite, gente, para trabalhar comigo nesse novo projeto também vale para aquelas pessoas que não sabem nada de pecuária de leite, onde eu vou ensinar do absoluto zero também a trabalhar com pecuária de leite e ter uma boa rentabilidade. E para a gente começar, eu escolhi um assunto, né, um tema que mexeu com bastante gente, em que eu estou falando que é o fim da pecuária de leite. Para vocês aí que estão chegando, o que vocês acham? É o fim da pecuária de leite? A gente está chegando num momento em que a pecuária de leite ela vai acabar? O que vocês acham aí? Vão comentando aí nos comentários aqui que eu vou lendo. Para que a gente possa começar sobre essa história da pecuária de leite e esses momentos mais tensos que a gente tem vivido, a gente pode falar dos últimos anos. A gente não precisa nem de ir muito lá atrás. A gente pode falar desses últimos anos, uns 2, 3 anos pós-pandemia, onde nós já estávamos passando por alguns problemas relacionados à pecuária de leite, focados principalmente em alimentação, que é um item muito caro, e mão de obra, que é um item também muito precioso. Se a gente for pegar esses 2 pontos, nós vemos que a pecuária já andava com muita dificuldade, porque nós tínhamos problemas de altos custos ao longo do ano, e isso acontece naturalmente porque os custos com alimentação na bovinocultura não são só da bovinocultura, a gente compete, né, a nossa alimentação humana, outros animais, com várias outras espécies, então a gente tem uma concorrência com a alimentação animal, e isso encarece na nossa atividade, mesmo com o uso de subprodutos, às vezes uma alimentação muito mais forrageira do que uma alimentação com concentrado, ainda fica muito caro. E aí tem o agravante de, durante o ano, nós termos época em que é mais caro e outras épocas mais barato esse item. Então isso já é um ponto de grande impacto se a gente for pegar na alimentação dos rebanhos lá uns 2 anos pós-pandemia. Se a gente for pegar agora mão de obra é um fator precioso. É uma questão hoje dificílima da gente encontrar, né? Muitas propriedades hoje enfrentam o problema de mão de obra. Mão de obra capacitada, uma mão de obra voltada para aquela atividade de forma específica ou achar funcionário. Acreditem se quiser,
Até para a gente achar funcionários hoje em dia, no meio rural, está complicado. Então, são 2 itens que já vinham apresentando problemas de impacto muito grande na atividade leiteira. E aí a gente coloca a pandemia. Veio a pandemia, onde começamos a ter vários problemas relacionados à demanda de alimentos. Houve momentos em que a gente tinha uma procura grande pelos alimentos, épocas em que tiveram baixas procuras. E isso aconteceu porque a gente ficava dentro de casa, a gente saía de casa. Muitas pessoas ficaram no lockdown, outras pessoas não. Como é que ficou o agro nesse momento? O agro ficou perdido, porque a gente também tinha esse problema de produção, não tinha escala para produção, não tinha demanda, todo mundo parado. Alguns produtores recuavam, o alimento começou a ficar muito caro, né? A gente começou a ter custos altos, as exportações começaram a fechar e o produtor de leite foi sentindo cada vez mais esses impactos. Vamos colocar aí essa última notícia que a gente teve, que a gente está presenciando nos últimos meses, que foi a Ucrânia. Essa guerra com a Ucrânia que também impacta diretamente não só na alimentação humana, como na alimentação animal. Não vamos nem entrar na questão de defensivos, que se a gente for entrar nessa parte fica ainda mais caótico, porque os custos também com a parte de pastagens, com adubação, ficaram caríssimos, né? Quem aí consegue achar no mercado alguns produtos que estão em falta ainda, como a própria adubação. Então, são vários impactos que foram sendo sentidos, que vão acontecendo e que a pecuária de leite vai presenciando e vai sobrevivendo. Isso no modo, vamos colocar no modo constante aí, todas as atividades, todas as fazendas passam por isso. Mas aí a gente entra numa outra questão que causa um impacto muito grande na atividade leiteira, que é a falta de controle, que é a falta de gerenciamento. O produtor, todo ano, ele passa por altos custos, baixos custos, preços e assim por diante. Quando esse produtor não tem uma continuidade das suas atividades, ele não tem um controle sobre o que está acontecendo, ele tende a desanimar, ele tende a não ver expectativas, ele acredita que a atividade está ruim, então não tem como continuar. E é o que a gente tem visto nos últimos anos. Vamos colocar aí de 5 anos para cá, nós temos sentido muito a questão de produtores saindo da atividade. E isso mostra pra gente que a pecuária de leite vai acabar. É gritante quando a gente vê como era antigamente a quantidade de propriedades e hoje em dia quantas propriedades nós temos. E aí vamos a uma outra questão que agora tá todo mundo adorando. Preço do leite pro produtor está alto, né? Quem lembra aí antigamente quanto era o preço do leite? Vamos colocar aí há 2 anos atrás, quanto estava o preço do leite aí, vocês lembram? A gente estava recebendo aí produtor 1 e pouco, né? 1,98, 2,10, aqueles produtores melhores. E hoje, quanto tá o preço do leite? Né? Eu estava olhando o Milk Point hoje, mostrando que os preços vão continuar em torno de 3,20, né? Na média Brasil. Algumas regiões pagando até mais. Produtor adorando receber esse preço do leite, com certeza. Mas adianta receber só o preço do leite num valor muito alto, com os custos muito altos? Porque está acontecendo isso. Os custos estão muito altos. Falei da pandemia, falei da guerra, tá faltando alimento, tá faltando produto. E o produtor tá também nessa crise. Fala assim, Fernanda, mas ele tá recebendo mais, mas está gastando mais. Então, de novo, eu afirmo que a pecuária de leite vai acabar. A gente não tem tido uma conta que fecha diretamente. Se a gente for pegar a nível de Brasil, a gente tem tido um panorama muito preocupante. Então, a gente tem acompanhado essa situação e a gente, principalmente a gente que acompanha o noticiário, a gente vai vendo que a dificuldade está muito grande. Claro que vamos colocar aí muita gente que
tá entrando aqui no Instagram agora, muita gente tá acompanhando, que pode estar achando que o produtor tá recebendo muito dinheiro. E entrou para ver aqui qual é o comentário da pecuária de leite que vai acabar e não tá entendendo nada. Por que a gente está falando isso? Porque os custos estão altos, os preços estão altos, mas a conta ainda não fecha. E por que eu falo que a pecuária de leite vai acabar? Porque, na verdade, o que vai acabar e o que já estava para acabar são as fazendas sem gerenciamento. São as fazendas que nós temos em que o produtor sozinho tenta contornar os problemas, tenta ver essas questões de mão de obra, tenta analisar os custos de alimentação e ele não consegue. E muitas das vezes não é porque o produtor não sabe, é porque o produtor sozinho não consegue ver o problema que ele tem, ou não consegue ver as dificuldades que ele está enfrentando. Então hoje eu posso afirmar para vocês que as fazendas que vão ser bem-sucedidas, as fazendas que vão continuar, são as fazendas com gerentes, com gestores, com administradores, com profissionais que entendem o momento que a fazenda vive hoje e o momento que a fazenda vai viver nos próximos anos. Que não vive mais só em função do momento presente. Não vive um dia de cada vez. As fazendas que vivem assim, infelizmente, estão fadadas a acabar. E aí vem o importante papel do administrador, o importante papel de um bom gestor, de um consultor, que consegue olhar todos os problemas que a fazenda está enfrentando e consegue gerar soluções. E mais do que soluções, mostrar resultados. Então, o perfil hoje de fazendas que a gente vai ter vão ser fazendas onde nós vamos ter essa visão empresarial, essa visão técnica, onde vamos pensar em planejamento estratégico para qualquer atividade. A alimentação está alta, mas nós vamos ter estratégias para que essa alimentação ao longo do ano possa não ter um impacto tão grande. A mão de obra está difícil, mas vamos ter estratégias para que a nossa mão de obra possa ser a melhor possível. Vamos tentar contornar as situações que acontecem com a gente. E na época do ano em que esse preço do leite vai lá em cima, nós não vamos sofrer com custos altos, porque vamos ter estratégias e vamos realmente conseguir ter margens de lucro. Que produtor hoje tem margem de lucro que ele fica tranquilo, que ele respira, que ele fica assim, nossa, realmente está muito vantajoso produzir leite. São as fazendas onde já tem administradores, são as fazendas onde tem ali profissionais que já atuam nessa área. Então eu posso afirmar para vocês que faltam esses profissionais. E é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. E é isso que eu quero fazer aqui no Instagram. Eu quero preparar vários profissionais, vários gestores, para que possamos atuar na administração de fazendas, para que possamos trabalhar como consultores, porque é escasso esse mercado. A gente tem poucos profissionais atuantes. E é uma área interessantíssima, é uma área que precisa. Qual é uma outra questão que hoje em dia tem sido debatido e que muitas das vezes os produtores não param para prestar atenção? O consumidor. O que tem a ver o consumidor, né? Vamos colocar o consumidor final, que está lá no mercado comprando leite, com a gente dentro da fazenda. Tem tudo a ver. E às vezes o produtor não enxerga essa outra função nossa, que é uma função social. O que o consumidor hoje quer? Sustentabilidade, verificar fazendas onde tenham boas práticas, verificar e comprar de fazendas em que passam esse selo de bem-estar. E é nosso papel como gestor, nosso papel como administrador, zelar por essa qualidade, zelar por esse bem-estar, zerar qualquer problema relacionado a isso. E a gente hoje sabe que o bem-estar está ligado diretamente à produtividade, está ligado diretamente à longevidade das nossas matrizes, à nossa qualidade do produto que é gerado. Então, eu afirmo novamente, as fazendas de leite vão acabar.
no modelo tradicional, naquele modelo antigo, onde não tem equipes trabalhando integradas, onde não tem planejamento, onde não tem projetos acontecendo, onde não se pensa a fazenda de curto, médio e longo prazo, onde não se avaliam os setores de forma eficiente, onde não se verificam formas de reduzir custo ao longo do ano, onde a gente não tem a aplicação de boas práticas, onde não se trabalha sustentabilidade. E é aí que a gente entra. É esse o nosso papel e é essa nossa função. Zelar pelo bem-estar dos animais, pela sustentabilidade e zelar pelas propriedades de leite. Eu costumo dizer, vocês vão ouvir falar muito aqui, que nós temos 3 tipos de fazendas atualmente. A gente tem a fazenda de barro, a fazenda de tijolo e a fazenda de concreto, que são 3 modelos simples de fazendas, né, que pelo próprio nome a gente já associa, como aquela fazenda de barro, sendo aquela fazenda muito simples, onde os detalhes todos ali são muito rudimentares, e eu não digo fisicamente, eu digo no pensamento mesmo das pessoas, onde cada coisinha que é feita ali tem uma mudança considerável dentro da atividade. Essa fazenda, muitas das vezes, o gestor não quer trabalhar, porque acha que é perder tempo, e não é. Só que tem que ter um gestor específico, um gestor que consegue ser sensível à necessidade desse produtor. E muitas das vezes o produtor não chama um profissional por esse medo, ou então por uma falta de confiança que ele tem. A gente tem a fazenda de tijolo, onde a gente já vê uma estrutura funcionando, mas mesmo assim ela ainda está muito crua, ela ainda precisa ser moldada, e às vezes o produtor tem uma limitação de estar vendo o que precisa ser feito. E ali entra o gestor com essa visão estratégica, com essas ideias de melhoria e com essas ideias de pensar a fazenda em crescimento gradativo. E a fazenda de concreto, onde a gente vê a fazenda muito bonita, com uma estrutura muito boa, muito bem feita, mas ela não cresce mais. O produtor, ele está parado, ele tem uma estrutura muito boa, mas ele não vê mais crescimento. E a gente sabe que o produtor não pode estagnar. A gente não pode ter uma fazenda que não cheguei onde eu quero. Não tem como acontecer isso. As fazendas precisam crescer cada vez mais. E essa fazenda também precisa de um gestor. Então a gente tem 3 tipos de fazendas e 3 tipos de gestor, ou 3 perfis diferentes. E é isso que a gente tem que conversar, e é isso que a gente tem que aprender, que para cada tipo de fazenda, para cada situação, para cada necessidade, nós vamos ter mercado. Tanto o mercado relacionado aos produtos que vão ser gerados dentro da fazenda, tanto ao mercado relacionado ao profissional, que quer ser inserido nesse mercado e que quer realmente trabalhar com gerenciamento, com administração e como consultor. Então hoje foi mais uma conversa rápida com vocês, eu tô vendo muita gente entrando aqui, muita gente aqui nos comentários falando da importância da administração, da importância do gerente. É uma coisa que pra gente é muito nítido, mas a gente como profissional muitas vezes não se coloca nesse papel. Acha que não é pra gente. Acha que não serve. Ah, eu não vou conseguir. Ah, é muito difícil. Ah, eu sei que precisa, mas não é pra mim. E será que não é pra gente? Será que todo profissional não tem que ser gestor? Será que todo profissional não tem que ser administrador? E será que se a gente levar essa função dentro da nossa atividade, a nossa atividade não cresce mais? Não vai ter mais gente precisando da gente? Não vai ter mais produtores e mais propriedades precisando da gente? Ao mesmo tempo que mais propriedades produtivas, mais pessoas tendo informações, mais produção e mais tudo, né? Uma cadeia aí positiva acontecendo. Então, são questões para a gente começar a conversar aqui. E eu espero que vocês gostem desse projeto, que vocês depois comentem, deixem aí as dicas de vocês, o que vocês acharam desse primeiro contato nosso. Eu vou sempre fazer conversas rápidas, conversas leves. Eu sei que muitos de vocês, assim como eu, trabalham durante todo o dia. Então, aqui é mais um bate-papo. E quarta-feira eu espero vocês para a gente conversar um pouquinho mais sobre o perfil do gestor
o que é esperado desse profissional, quem é esse profissional que o mercado de trabalho precisa, como é esse profissional, o que eu preciso ter, o que é necessário, que tipo de fazenda vai querer o meu serviço, que tipo de local eu vou ser inserido, é fácil, não é? Então, quarta-feira a gente continua essa conversa. Espero que vocês tenham gostado e deixem aí depois outras dicas de live pra gente, outros bate-papos pra gente ter. Acompanhe aí as outras dicas que eu vou deixando pra vocês aí no Instagram e espero encontrar vocês na quarta-feira, tá bom? Uma boa noite. Obrigado por vocês terem ficado aqui comigo nesses minutos em que a gente conversou. Obrigado pela presença de vocês. Vai ser sempre lives curtinhas para a gente poder ter esse bate-papo aqui. Pra vocês não enjoarem muito de mim também, né? E a gente vai conversando aí pelo Instagram. Gente, um abraço, uma boa noite. E a gente se encontra quarta-feira, 8h30, hein? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.